Coisa muito trabalhosa. No centenário, já estava quase 100% pronto, mas não tivemos aí um tempo hábil para fazer naquela ocasião. Então, aproveitando agora os 105 anos que aconteceu no ano passado, a gente então definiu que, por mais que não esteja 100% completo o cadastro, a gente vai fazer assim mesmo, né? E esse cadastro tiver uma grande contribuição do Sr. Tetsu Yogi, do Walter, são pessoas que trabalharam muito para a concretização desse cadastro. E aí, dentro desse livro, tem uma parte aqui, atrás, que ele fala sobre roda de conversas. Então, foi feito, na ocasião, um bate-papo com jovens, com meia-idade, com veteranos. Naquela ocasião, 25 anos atrás. E a gente está pretendendo fazer a mesma coisa, essa transcrição, e a Vanessa está colaborando com a gente, junto com o Miyagi-san, para a gente poder fazer um retrato do momento, né? Vendo o pensamento dos jovens, dos senpais, enfim. E aí, a ideia de gravar surgiu pelo seguinte fato. Numa das reuniões nossas, levantou a seguinte questão. Eu acho que foi uma jovem, não sei nem se ela está aqui, mas eu achei muito bacana, porque foi dito assim, olha, eu tenho foto do meu Di-chan, eu tenho escrito aqui o que ele fez, deixou de fazer, muita gente fala, mas eu não sei nem a voz dele, né? Então, nas vésperas da primeira entrevista, a gente resolveu, então, registrar. É claro que um bate-papo que nem esse demora 4, 5 horas, às vezes, dividido em blocos, né, em perguntas, mas depois a gente vai fazer uma edição, um compilado, para poder escrever no livro, né, e também para a gente deixar flashes, né, desse bate-papo. Imagina vocês se a gente tivesse feito isso há 25 anos atrás. Puxa, eu ia ter 3 anos, né? Vocês... Muitos aqui não teriam nascido, né? E é um importante registro. Então, antes de mais nada, sem formalidade nenhuma hoje, tá? Vamos bater um papo aqui. Os assuntos nós vamos dividir em alguns blocos. O Hitoshi também está me ajudando bastante, junto com o Marcos, com o grupo aqui inteiro, Tadashi. Enfim, vamos então dividir em 2 blocos. No primeiro bloco, a gente vai falar um pouquinho, para esquentar o assunto, e como está vivo na memória, nós vamos falar sobre a festa da imigração. Muitos de vocês ajudaram, muitos pela primeira vez, outros pela segunda vez, mas teve uma participação muito grande da juventude nessas 2 últimas edições. Então a gente queria escutar um pouquinho de vocês, algumas coisas do que foi trabalhar na organização, né? E é lógico, já vamos emendar com o assunto da Associação Oroku-Tabaro, aí eu vou chamar o Hitoshi para falar um pouco sobre Munchu, né? E depois, no segundo bloco, tem algumas pessoas aqui que vão participar com a gente, nossos senpais. Alguns vieram de Okinawa, outros vieram de Okinawa para a Bolívia, da Bolívia para o Brasil. Então, são histórias assim muito ricas, que às vezes nem sempre surge do nada nesse assunto. E às vezes vocês têm curiosidade para perguntar sobre esses aspectos, né? Como foi a vinda deles, como é que começou, porque foi, como a maioria dos imigrantes, todo mundo teve uma vida muito difícil aqui. E graças, né, a muito trabalho, né, a interação com a sociedade, muitos prosperaram e estão numa situação muito boa hoje, e seria bacana poder compartilhar com vocês, tá? Então, eu gostaria de, antes de mais nada, apresentar para vocês... Cadê o Paulo Sakamoto? Puxa, Paulinho, tá aí? Subiu? Será que está por aí? Está descendo? Eu vou apresentar para vocês. O Paulo Sakamoto, eu chamo de Paulinho, mas é filho do seu Paulo Sakamoto e dona Ayako Kuba. São os fundadores do Colégio Brasília. E conversando, quando a gente surgiu a ideia de fazer esse bate-papo, eu lembrei que havia esse espaço aqui, né? E aí, deixa eu apresentar o Paulinho aqui. Paulinho Sakamoto, vou pedir os aplausos aqui. Ele está gentilmente aqui cedendo espaço ao Colégio Brasília para a gente
fazer esse bate-papo, conversar com todos vocês. Não só isso também, mas preparou um lanche aqui para a gente, para receber todos, né? Então, eu vou pedir uma palavrinha do Paulinho aí, de boas-vindas aí, tá bom? Bom dia para todos, né? Quero dar boas-vindas para todos aqui no colégio. Acho que muita gente aqui também já é ex-aluno, pai de ex-aluno. Está todo mundo em casa, então sinta-se em casa. É um grande prazer poder ajudar nesse projeto tão bonito. Muito obrigado, Paulinho. Obrigado. Então, para a abertura do nosso bate-papo, eu vou convidar o presidente da Associação Azaroku Tabaro do Brasil, senhor Masaki Yogi, por favor. Aí. Ah, tá. Um aviso importante. Vamos deixar o celular no mudo, tá? Ou desligar, para não interferir na gravação. E mais um aviso, né? Vamos evitar, gente, conversa paralela, porque tudo que a gente está conversando está sendo captado, né? Então, às vezes, durante a resposta de alguma pessoa, às vezes uma outra pessoa está mais próxima do microfone e acaba captando a conversa, e isso talvez atrapalhe para fazer a transcrição, tá? Então, vamos lá então. Senhor Masaki Yogi, por favor. Minasan, bom dia. Ohayou gozaimasu. 簡単な日本語で挨拶いたします。本日はお忙しい中をですね、宮城明さん、それからウチナプレスのバネッサさんに来ていただきました。そして、こちらの先輩の皆様方にも、参加していただきました。本当にありがとうございます。そして今日はですね、ここに若い皆様がね、集まってくれたこと、とても嬉しく思います。本当にありがとう。で、ただいまより、上原定良さんの司会、進行、そして、何でしたっけね。ちょっと待ってくださいね。司会進行。それに指示に従ってですね、各テーマに沿って自由な意見や質問を受け付けます。先輩の方々のお話やご指導も楽しみにしています。どうぞ活発な意見交換をしてください。私からは以上です。どうもありがとうございました。Muito obrigado, Masaki-san. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Bom, ele deu as boas-vindas, agradeceu a presença de todos, né? Conforme a gente já havia conversado, esse trabalho também está sendo feito pelas colaboração do Miyagi-san, Akira, né? Ele está sendo, digamos, o editor, né, desse trabalho em Nihongo, a Vanessa do Tina Press e várias outras pessoas que estão contribuindo, né, para essas atividades. Eu gostaria agora, sem mais delongas, a gente começar o primeiro assunto. Como eu falei para vocês, espera aí, o microfone está fácil aí, Toshi, tá? Sobre a festa. A festa aconteceu no ano passado e mais ainda, antes da festa teve todo um preparo, né? Teve todo um preparo, período de arrecadação de receita, enfim, várias festas, o lançamento. Então, eu gostaria de começar por esse assunto. Eu estou vendo aqui o Alex, o Thiago, Enzo, o pessoalzinho aí que eu sei que estava na organização do evento. Eu gostaria de passar, então, inicialmente, a palavra para o Alex. Alex, fala um pouquinho aí e passa a palavra aí para os Seinens dessa experiência. Pode começar do zero, tá? Como você foi convocado, como é que aconteceu, né? Tua aproximação com a Associação Azaroku Tabaro. Isso. Quem não sabe o Iagô, não tem problema, mas se souber, é importante. Fala o nome, né? Idade, de ser da Zona Norte, do Carrão, enfim, de onde, e o Iagô. Quem for falar, sempre se apresenta, porque a Vanessa vai transcrever. Então ela precisa saber quem é que está falando. Então sempre que for falar, fala o nome. Tá? Bom, gente,
Alô, alô? Tá? Vamos só regular o microfone? Alô, alô? Bom, ele tem uma... Alô, 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 Não, é outro. Será que... Outro, alô? É esse aqui? Alô? Bom, então fala desse aqui. Alô? Oi, gente, bom dia. Meu nome é Nori Takara. Eu sou Minoru Fusato. Eu sou filho da Eric e do Takeshi Takara, da Zona Norte. Eu tenho 23 anos. Hoje em dia eu faço parte do Seneca Santa Maria, então a gente está bem ativo nessa parte do desenvolvimento do jovem dentro do nosso Kaikan. A maioria dos jovens são de Oroco, porque nosso Seninkai ele recomeçou a partir do núcleo de família. Então, o meu tio Marcos, na época, ele pegou, chamou todos os primos e falaram, cara, vamos recomeçar o Seninkai. Na época dele deu muito certo, ele conheceu muitas pessoas. A esposa dele, a Sayuri, ele conheceu na época do Seinen. Então, ele via como uma coisa que iria trazer mais vantagem para a gente do que, enfim, outras coisas. E assim começou, né? Eu estou começando daí porque a minha participação dentro da cultura, dentro da bolha de Okinawa, o start foi aí. Antes eu era uma pessoa, falando bem aberto aqui, transparente com vocês, eu era uma pessoa que estava muito distante daquela frase do proibido é mais gostoso. Então, eu sempre estudei numa escola que majoritariamente era todo mundo gaijin, né, brasileiro. Então, os meus relacionamentos eram com pessoas desse núcleo. Então, minhas amizades eram essas. Eu via meus primos como, vamos dizer assim, a família, que, putz, está lá, mas, assim, quero ficar com meus amigos, né? Então, tem essa época da adolescência. E aí, com esse start do Marcos no Seninkai, eu começo a voltar para dentro. E começo a estar mais dentro com meus primos, né? Que foi o ponto inicial do nosso Seninkai. E aí, começou a chamar outras pessoas um pouco mais distantes, aquelas pessoas que você vê tanto, que você considera primo. E aí, né, teve a festa de Orokutabaro. Meu tio chamou a gente para organizar, porque ele tem uma, vamos dizer assim, uma filosofia, né, dentro do Kaikan, onde ele preserva muito a participação do jovem dentro das organizações. Isso é uma coisa que ele fala repetidamente, cara, várias vezes, por causa do Akio-san, né, que está aqui na minha frente. Então, o Akio-san, ele deu esse exemplo para o Marcos, e o Marcos ele passa para a gente esse exemplo. E aí que está a importância, eu acho, de ter essa abertura. E aí, dessa filosofia que ele passa, junto ao chamado que ele fez para mim, para o Thiago, participar da organização de Orokutabaro, foi onde começou o meu interesse, né? E aí, da festa, eu tenho só alguns flashes, assim, por causa de algumas fotos que eu via quando eu era menor. Mas não... Cara, eu não lembrava, sabe? Para mim era uma festa que eu ia lá no Haka, comia, brincava com meus primos lá em cima no segundo andar e ia embora. A festa, para mim, ela, né, teve organização e tudo mais, mas um ponto que eu quero buscar, que eu acho que é legal, que são resquícios, né, de outras festas, é que eu tive a oportunidade de ir para o Utinanji Taikai. E nesse Utinanji Taikai, eu fui com o Toshio-san, o Marcos, meu Keiko, e a gente foi amparado lá, então teve ajuda de 2 ex-bolsistas, né, da época, acho que 2016, a penúltima festa, não lembro o ano. E esses bolsistas, eles acolheram a gente lá no Utiná. Assim como a gente conseguiu pagar a viagem, né, para eles, conseguiu patrocinar, apresentou eles aqui, levaram nas casas, eles também fizeram isso com a gente. A gente foi no restaurante de um dos irmãos, esses bolsistas, que é um restaurante, putz, muito bacana, parece até tem que fazer reserva, ele deixou a gente entrar lá. Ele apresentou a loja, apresentou os pontos turísticos. E, cara, eu nunca tinha visto ele. Eu fui na festas, mas meu pai, né, que estava ali patrocinando, então ele não devia nada para mim, né, nesse sentido. Mas eu era de Oroco e ele também era. Só que ele morava em Okinawa, eu sou do Brasil. E mesmo assim ele acolheu como se fosse um primo, como se o Thiago me acolhesse. Então, e aí quando o Marcos me chama, me deu esse start também, né? Foi um dos motivadores, porque, cara, você está criando uma ponte entre um país do outro lado do mundo e quando você chega lá o cara te trata como primo. E aí eu vi a importância do porquê eu estar na organização, do porquê chamar os jovens
e do porquê continuar isso para frente, porque, cara, é uma das únicas maneiras que a gente tem de criar essa relação entre Okinawa e o Brasil, querendo ou não. E também entre nós, né? Então, assim, esse é meu ponto sobre a festa, né? Um dos pontos. Agora, vou passar a palavra para o Thiago, que foi Antes de você continuar, quando o Alex fala de bolsistas, já começou, acho que umas 3 edições, né? Já é a terceira vez que bolsistas, né? Terceira, né? Então, gente, o que aconteceu? Eu vou deixar com eles. Vou falar sem microfone, porque está dando uma interferência, mas está aqui. Sim, vamos lá então, com o microfone. Quando fala-se bolsistas, nós comemoramos agora o 105. Teve o centenário e o 95 anos. Lá atrás surgiu essa ideia, né, do Isamu-san, Takeyoshi-san, de patrocinar a vinda de jovens lá de Oroco para conhecer essa festa e interagir com as pessoas aqui do Brasil. E veja só, o que o Alex acabou de comentar é justamente fruto, né, desse trabalho que foi feito. Por mais que não seja aparente, ele vindo aqui, as pessoas vindo aqui, tendo esse contato próximo com jovens, com urucuntes, tabaruntes aqui do Brasil, muda completamente a visão deles, né? Então, está aí um reflexo, né, do que acontece. E também, quando nós voltamos o ano passado, puxa, a recepção que eles fizeram na casa do Chusei-san foi extraordinária, né? Então, eu gostaria que o Isamu-san, Takeyoshi-san, falasse um pouquinho de como surgiu essa ideia, por que despertou esse interesse em trazer esses jovens, bancado aqui pela Associação do Brasil. Bom dia, gente. Isamu Teruya, sou do Meno Shimojogwa, Tiramonchu. Então, como o Tério colocou, na edição, a terceira anterior, né? Eu fui nomeado presidente da festa e no meio durante o planejamento surgiu essa ideia, né? Aí comentei com o Takeyoshi-san de convidar os jovens. O porquê disso? Porque eu senti esse distanciamento em relação a Okinawa, né? Porque no tempo dos nossos pais era uma coisa assim muito família, né? Vinha o pessoal de Okinawa para cá, e daqui ia para lá, e o pessoal se conhecia, porque conviveram, né, no passado, né? Meus pais imigraram, passaram pela Bolívia, depois para o Brasil. Então, assim, eles realmente conviveram juntamente. Então, tinha muita proximidade, era uma família mesmo, era uma grande família. E mesmo quando eu tive a oportunidade de ir primeira vez no Japão, em 1991, eu, meus primos, os 4 aqui, nós fomos todos juntos. Primeira vez. Naquele tempo eu nem pensava em viajar para o Japão, porque viagem para o Japão naquele tempo era para os nossos pais, né? E foi até o Takeyoshi-san que deu a ideia, né? Falou, turma, vamos lá, né, tal. Primeiro foi assim, até meio... Tivemos que abrir nossa mente, né? Que, poxa, a gente também poderia. Aí a gente juntou um grupo de 25 pessoas, 26 pessoas, né? E fomos lá. E assim, eu quando cheguei lá, eu senti que eu estava retornando para minha casa, né? Eu vi a minha origem, né? E quão importante a gente conhecer a nossa origem, entender, né, o que nós somos, como nós agimos, tal. Então eu achei muito, muito bacana isso aí, né? E eu sempre tive oportunidade, assim, os primos, parentes do Okinawa vindo, Otsan, Obasan, né? E eles foram partindo, né? Foram falecendo, tudo. E eu vi o negócio esfriando, esse relacionamento. Então, na festa de 95 anos,
falei, poxa, acho que está na hora de a gente repensar esse modelo e trazer os jovens para não perder essa ligação, né, que é tão boa. Porque, assim, eu vejo assim, nossa família, por tudo que passou, a gente conseguiu superar várias dificuldades graças à união da nossa comunidade, Oroco Tabaru, né? Então, por exemplo, minha mãe é de Oroco, mas como é que fala? Como é que fala? Azatoma. Então, é Oroco, mas como se fosse uma pequena subdivisão do Oroco que chama Toma. E mesmo ela sendo de Toma, ela assim enaltecia muito essa questão da união do Orokunde Tabaru, né? Então, isso realmente assim nos deu muito suporte para a nossa família. Então, eu tenho uma gratidão enorme por tudo isso aí, né? Então, a gente tem que fazer força justamente para manter esses costumes, né? É uma coisa que está dentro da gente, né? Então, para não perder essa essência, falei, poxa, a gente precisa repensar, criar algum programa para manter esse vínculo. Então, quando a gente, né, ouve o comentário do Alex, é Takeshi, né, Alex? Não, Nori. Takeshi, seu pai, né? Isso. Então, poxa, a gente fica muito feliz que, poxa, trouxe realmente frutos, né? Que é isso que a gente imaginava, né? Para justamente não perder esse vínculo, né? Então, foi com isso que surgiu essa ideia. Tá bom, gente? Obrigado. Bom dia, pessoal. Takeyoshi Teruya. E agora, Miiri Nakahanjame. Bom, isso daí de Oroku Tabaru e Okinawa, eu tive um convite na primeiro Taikai, que eu nem sabia o que era. Início, isso daí foi através do jornal. Como é que chama o jornal? Lá aqui. Bom, não é São Paulo. Bom, aí eu tive esse primeiro convite, estive lá. Eu vou começar assim. Quando eu voltei, me chamaram aqui, essa turma dos primos aqui, para contar o que é festival. E eram tantas perguntas que eu respondia o que eu vi, né? Não, de repente, o que era. Eu começava a ver, a minha resposta era o que eu vi. Matiguá, né? Como é que era, tal, Kokusaidori, como é que é, se fala tanto Yambaru, tal, como é que é só morro, tal, e estava surgindo como diversas perguntas. Foi quando numa churrascaria eu falei, olha pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos marcar para ano que vem uma viagem para lá, e nesse jantar, olha, tinha 20 e tantas pessoas, 24, 25, 30, e fomos no ano seguinte. Bom, eu não sei se eu acho que foi no ano seguinte. Aí nós fomos em 24, 26 pessoas para Okinawa. Simplesmente de uma entrevista. O pessoal perguntando, como é que é Okinawa? Como é que é Okinawa? Olha, é difícil de explicar tudo que você vê. Ver é uma coisa, estar lá, ver, falar o que você viu é uma coisa. Agora, estar lá e sentir, de fato, é diferente, né? E fizemos essa viagem aí.
Aí é que começou mais o intercâmbio. Então, de ter esse intercâmbio também, né, quando foi decidido isso, de fato foi mais para isso. Falei, olha, estar lá é uma sensação diferente, como alguns já estiveram lá, né? Você fica só ouvindo, tal, como é que é lá, tal. Então, por isso que já estamos nessa terceira edição e continuar mais para frente. Bom, é isso. Demais, o Isamu já fez a colocação. Obrigado, pessoal. Eu vou um pouquinho mais além. Não sei se vocês sabem, mas nessa viagem que foi feita, eles viram pela primeira vez Eisa Taiko. Pela primeira vez eles viram um grupo tocar tambores lá, daquela maneira, né, de pé, né? Acredito em vocês, quando eles voltaram, pediram então para o sensei Naohide Urasaki, fundador do Matsuri Daiko. Naquela ocasião ele só ensinava Mitsumi Taiko, é uma modalidade que toca sentado, né, que ele era fera também, tocava muito bem. Mas ele não tinha essa experiência em ensinar aquele Eisa que eles tinham visto. Mas ele ficou de buscar coreografias para ensinar o grupo. E assim surgiu o primeiro grupo de Eisa do Brasil, dessa viagem, vendo lá os jovens. Então, são histórias assim, né, que a gente tendo esse intercâmbio, veja só como enriquece, como é enriquecedor, né? Hoje são quantos mil membros que já passaram por aquele grupo e que transformou associações e que transformou também a nossa sociedade, né? Então, é muito rico as histórias. E tudo surgiu aí, dessa turminha, né? Pelo menos Isamu, Takeyoshi, Isamu, Toshimitsu-san, a gente... Com 16 pessoas, começou o Matsuri Daiko, né? A gente, aliás, o uniforme era Oroku Band, né? Oroku, a gente colocava Oroku, por quê? A gente estava ensaiando para a festa que ia acontecer dos 70 anos da imigração. Então, queríamos desenvolver alguma coisa diferente, uma apresentação. A nossa carreira foi curta, né? Foi muito curta, mas assim, foi um pontapé inicial, né? Então, veja só no que se transformou. Mas vamos voltar então para os jovens, que é o nosso foco do nosso bate-papo. O Alex falou um pouquinho então da experiência dele, e do lado dele eu estou vendo o Thiago aqui. Thiago também eu lembro de ter visto alguns vídeos que o pessoal gravou, para falar um pouco do que era o Oroku Tabaro, né? Para divulgar a festa, o Gambarokai. Então, Thiago, fala um pouquinho para a gente dessa tua experiência. Bom dia a todo mundo. Meu nome é Thiago Tsuyoshi Kanashirihara, sou do Nishimichi Nui e tenho 20 anos. Eu achei muito interessante tudo que foi construído até agora, né? Eu acho que a minha história é um pouco diferente do Nori. Sempre fui muito imerso na cultura, tanto que tem até episódio engraçado que eu pequenininho lá na escola conversava com os meus amigos sobre Oji-Oba, né, avô e avó. E eu não sabia o termo avô e avó. Para mim era Oji-Oba. Então, quando eles falavam avô e avó para mim, a professora falava para mim, meu, o que é isso? Né? Aí depois, quando fui crescendo, que eu fui me tocar. Mas, pô, uma coisa que eu achei muito interessante, assim, que vocês trouxeram agora, Isao-san, Takeyoshi, falaram bastante desse intercâmbio que vocês tiveram no início, né? Eu acho que respingou tanto no Nori, nos jovens agora, que a gente está conseguindo desfrutar disso, mas até, por exemplo, no âmbito, por exemplo, do Eisa, né, do Taiko. Eu acho que tem muita gente, muitas pessoas novas que começaram a entrar, que começaram a interagir, que começaram a ver interesse através do Taiko, através dessas atividades que trazem essa característica muito forte, né, do Itinan e de Okinawa. Mas voltando um pouco pro assunto principal, né, que era o Gambarokai, o evento que a gente construiu, eu acho que, a princípio, me chamaram lá porque precisavam de representante da Zona Leste, do Seinenkai, e eu fui despretensioso.
Não sabia o que ia acontecer, sabia que era uma reunião, que Miaubá também ia, Baioneco também ia. Falei, tá bom, vamos lá. E foi aí que eu me deparei com toda a organização, todo mundo, todos os cabeças pensando para fazer essa atividade, né, essa festa. E aquilo me brilhou os olhos, assim, eu não esperava que eu ia entrar de... Terminou a guerra, virou Okinawa com a base americana, circulou moeda, yen. Depois, em 1900, quanto que era? 57, mudou para dólar. Quando a gente saímos, era dólar. Até 1970 e pouco. Quando Okinawa voltou para o Japão, aí voltou yen. Né? Então, essa a época, mudança. Óbvio, quando, após a guerra, você era americano, a Okinawa, o Japão em geral, a vida melhorou bastante. Cada ano que passou, era uma coisa. Né? Então, só que né, uma pergunta muito boa dela, antes da guerra, é base do batata doce. Após a guerra, era do Gohan. Né? E na Bolívia, Togito-san? Bolívia, base é arroz. Né? Aí que está, tanto Brasil ou Bolívia, quando você tem terreno, é um espaço grande, então você cria galinha, porco, aí começa a ter mais vontade, você planta, tem banana, tem fruta. É que Okinawa não tinha isso, porque não tem espaço. Né? Então, hoje é outra coisa. Tem indústria, então, importa tudo, tem. Né? É bem diferente daquela época e de hoje. Né? Obrigado. Mais alguém quer? Toshio-san, na Bolívia tinha algumas coisas diferentes também para comer? Não, tinha outros bichos também, não tinha? A história é boa, a história... Ah, sim. Quando a gente chegamos na Bolívia, no mato, então não tinha galinha, criação de galinha, nem porco. Então a gente caçava passarinho, macaco, cobra, tatu, nós comemos tudo isso aí. Só que depois de começar a ter próprios animais, criação, aí começa a comer animais, criação, né? O gosto é mais gostoso esse de criação do quintal do que silvestre, porque o animal silvestre tem cheiro forte. Até então a gente não percebia o cheiro. Depois de começar a comer carne de vaca, porco, aí que percebeu a diferença. Conta a história do passarinho, Toshimito-san. Né? O imigrante não conhece o local, teve dição assim que ia caçar, uma ave gigante, né? Aí caçava, aí trazia no ombro, aí é óbvio, né? Tem um cheiro, né? A verdade era o urubu. No Okinawa não tem urubu, então deve ser condor, sei lá, alguma coisa. Tem toda essa história. Aí depois chega perto de panela, começa a cheirar. Não, acho que isso aí é... Mas a história é verdadeira, isso não é... Então tem muita história dessa, né? Não é só a questão da língua, né? É não saber o que tem ali na natureza e tal, não sei o quê. Né? Mais alguém tem alguma pergunta? Peraí. Alguém... Nossa, tem... Nossa senhora. Para vocês verem, né? A modernidade, é tudo WhatsApp. Eu não sei quem que perguntou aqui. Dava para tomar banho todos os dias? Quem quiser responder. Eu vou perguntar para o Tadashi, que é o mais jovem. Você tomava banho todo dia? Bom, meu nome é Tadashi Uehara, Tadashi Remendaguá. O Tério está pedindo para eu falar porque na minha família, eu acho que até meus, talvez uns 12 anos, a gente não tinha hábito de tomar banho todos os dias. A gente tomava banho, eu acho que era de sábado. Durante a semana, a gente lavava o pé, lavava a mão, o rosto, tudo e ia dormir.
Então, toda noite minha mãe falava, ó, vai lavar o pé, a mão, não sei o que, vai dormir. Na Vila Carrão, na Vila Carrão. É aqui mesmo. Então, assim, eu não sei se esse hábito vem da Bolívia, se vem do Japão, eu não sei o que é. Mas eu sei que, assim, as coisas só foram mudar quando a minha irmã mais velha, ela indo já, não sei se era no ginásio, ela chegou em casa e fez a revolução, né? Ela falou, mãe, como negócio... O pessoal lá na escola, todo mundo toma banho todos os dias. Como que a gente só toma de sábado? Né? Então, de sábado a gente fazia o ofurô, né? Esquentava e tomava o banho e depois entrava no ofurô. Aí na hora que você via assim, ficava aquela camada de gordura assim em cima do... Mas isso, para mim, era, como o pessoal fala, era o normal. Tomar banho uma vez por semana. Aí depois que a minha irmã falou com meus pais tudo, aí sim começamos a tomar banho todos os dias. Então, até mais ou menos 12 anos era normal isso daí. Tá? Eu não sei se estou começando a tomar banho também. Não, então, pessoal, mas tudo isso aqui que é dito é pela dificuldade financeira, né? Pessoal que chegou, hoje é fácil energia elétrica, água encanada, mas por mais que seja aqui no Brasil, o início das famílias foi muito difícil. Foi muito difícil. Então, a água hoje é um bem que pode parecer natural. Puxa, é só abrir a torneira. Mas naquela época é poço, né? É poço artesiano, né? E muito difícil, né? Tudo tinha custo. Então, para vocês ver até que ponto chegava a economia para poder proporcionar uma qualidade de vida melhor, né, para a família. Pois não, Takeo-san. Olha, é o seguinte, na época, o tempo era dinheiro, né? Mesmo aqui em São Paulo, como o Tadashi está falando, a gente não tinha chuveiro. Como é que ia fazer para esquentar a água? Era lenha. E São Paulo não tem lenha. Então, normalmente ia buscar numa fábrica de taco que ficava aquelas pontinhas, né? Fica aquela ponta. E Kuró era assim. Por isso que não dava para tomar banho todo dia, né? Só para ir buscar esses taquinhos de sobra, que não era muito, era difícil, né? E tinha que trazer nas costas. E o tempo, né? O tempo para todos, família toda tomar banho, costurando, dava mais. Então tinha esses problemas, né? Falta condição financeira. Então, por isso que normalmente é 2 vezes por semana. Vocês eram uma vez porque teu pai era pão duro, né? Então é isso. O senhor também, seu Gregório? Uma vez por semana? Agora a gente fala, pode parecer, nossa, mas como? Mas, gente, é uma realidade totalmente diferente. E Samu-san, quer complementar? Não? Tem umas perguntas aqui, Takeo-san, que juntam um pouco essa questão da condição, né? Tem aqui, dormia no chão, dormia na cama, comia na mesa, comia no chão. Como é que comprava comida, como é que fazia comida, como é que viajava a pé, carroça, se tinha roupa, como é que essas coisas, como é que limpava o terreno quando chegava na selva, assim, como é que era banheiro, né? Então, assim, para essa molecada aqui, pergunta aqui se tem Netflix. Espera um pouquinho aqui, vamos perguntar para uma senhora elegante. Como é que a senhora era no banheiro antigamente? Como é que era? Boa tarde a todos. A gente morou no interior. Eu sou Rosa Takara. Meu nome é Michio Fusato. E a gente morou no interior e o banheiro do interior era fechado com assim, folha de bananeira, coqueiro e o buraco no chão. Não tinha outra, não tinha descarga, nada. E punhava a tábua no meio, que é para segurar, para a gente não cair no buraco. E papel higiênico? Papel higiênico? Nossa, acho que era a folha.
Folhas do que de amora que a gente tinha em volta. Não tinha papel higiênico igual tem hoje. Né? E vocês reclamam de banheiro químico. Então, e para lavar louça também a gente usava outros artesanato, tudo coisas que tinha na época em mãos. Tá bom, gente? Peraí que tinha... Eu tenho uma pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui. Bom, pelas histórias que a gente ouve, que vocês estão contando agora, dá pra ver que teve muita dificuldade no início, né? Então era mais trabalhar, ralar, todo dia estar lá, não tomava banho todo dia e tudo mais. Mas vocês conseguiam manter a cultura durante todo esse trabalho? Vocês faziam o bom, vocês faziam o gami, vocês reuniam o Munchu mesmo tendo toda essa carga de trabalho muito forte, porque antes era difícil, né? Então eu acho que vocês só pensavam em trabalhar e conseguir o sustento, né? Mas vocês conseguiam manter a cultura viva mesmo com tudo isso? Quem quer falar? Alguém quer ver? Na verdade, na vida do interior, né, principalmente aqui, depois que mudamos para São Paulo, 57 para cá, então é mais ou menos o que é hoje. Um pouco menos, mas praticamente o que nós fazemos hoje. Então, não tem muita diferença. Mas no interior era difícil mesmo. Então, meus pais, eu sei que não tinha Butsudan, né? Mas tinha Hinokan, onde eles oravam e tal, tudo. Então, isso eu lembro. Mas nós, na época, quando vim para São Paulo, até 13 anos, eu particularmente, assim, crianças, eu não lembro de ter essa participação. Só via os mães. Mas só queria complementar a vida no interior, né? É tudo poço, água é poço. Então, só que eu acho que muita gente perguntou como que é a alimentação. Então, basicamente, eram verduras que era plantado, cada família tinha um espaçozinho onde plantava verdura. Legumes, tudo, então no dia a dia se comia isso aí. Agora, a carne mesmo de vaca era muito difícil, se fosse talvez uma vez por ano, e olha lá, era muito difícil. Então, tinha o porco, então se matava o porco. Só que não tinha geladeira. Então, como que conserva a carne de porco? Então, o dia que matava o porco deixava gordo, né? Então o porco era grande, e levava um pedacinho para cada vizinhança, pessoal de Okinawa, era costume levar um pedacinho para cada família. E o resto, as mães da gente tirava a banha, a parte barriga gorda, tirava a banha, colocava numa lata, cozinhava as carnes e colocava dentro da banha. E ficava 2 meses, 3 meses comendo. Quer dizer, não tinha geladeira. Então, era bem prático, né? Não sei quem que inventou, como é que sabia, mas eu sei que eles colocavam a carne cozido dentro da banha e, na medida que for necessário, pegava e ia comendo. E demorava 2, 3 meses, e quando terminava a banha, então matava-se outro porco, já ia criando, e era assim que era feito. Então, era bem criativo. Fazia miso, pegava arroz, né, deixava curtir e tal, tudo, fermentar, e as mães faziam miso, fazia shoyu, quer dizer, era bem prático. Eu não sei se era shoyu que nem hoje, mas eu sei que a gente comia isso desde aquela época. Então, era tudo dentro, familiar mesmo. Aí eu vou emendar essa pergunta do shoyu. Prático, acho que hoje em dia, você ir lá e comprar, né, mãe? Como é que assim, porque para fazer shoyu, fazer tofu, essas coisas, precisa de equipamento, né? Não tinha liquidificador, não tinha... Como é que quem trouxe, quem ensinou, como é que fazia isso antigamente? Para fazer tofu, essas coisas, plantar soja, mas era molhada, depois tinha 2 peças grandes assim de pedra e colocava o buraco aqui e ficava rodando assim e amassava. Mas essas coisas foram feitas aqui ou trouxe de Okinawa?
Não, eu acho que é daqui, né? Porque era muito pesado. Eu não sei se trouxe de Okinawa. Eu não sei se trouxe de Okinawa, mas eu sei que tinha. Mas eu não sei se trouxe de Okinawa, não, porque aquilo era pesado pra caramba. No Okinawa, até nossa época, após guerra, tinha isso. Nós também levávamos todo mundo, toda a família, acho que quem veio ao Brasil também trouxe. No Bolívia também, hoje está no museu. Mas é prático, é 2 pedras, para encaique, sei lá. Aí tem um buraquinho, tanto moía arroz, osso para fazer soja, né? Moía arroz para fazer mochila, essas coisas. É meio... Até gente, 1970, para vir para o Brasil que deixamos. Mas no interior, onde não tem energia, usava isso. Então, o ditado não pegou só uma malinha de roupa e veio, pegou um pedrão e trouxe para o Brasil também. Tá vendo? Quando sua mãe pedir para comprar shoyu, dá graças a Deus, ele não precisa ficar moendo a pedra lá, né? Bom, complementando, acho que a pergunta do Tiago bem interessante sobre essas comemorações, né? Antigamente, realmente assim, não tinha muito tempo de lazer, né? Então, as famílias se reuniam para um casamento, por exemplo, era feito muita mutirão. Por exemplo, se alguma família mudava de casa, chamava os parentes e fazia mudança, era mutirão, né? Então isso servia de encontro, né? Nesse momento cada família servia o almoço, a janta, conforme precisa. Então as comemorações eram nesse sentido. Agora, a questão de Obon, o Shogatsu, isso sempre comemorou, né? Então, no passado, talvez não tinha tanta festa, mas nas festas, as festas eram muito animadas, né? Então, eu lembro quando pequeno, ia nas festas, poxa, né, nossos pais, avós, era uma festa muito, muito alegre, né? Então, mesmo assim, com toda a dificuldade, a união, né, isso faz festa. É um encontro, por exemplo, aqui. É uma grande alegria. Está todo mundo aqui se divertindo, né? Porque isso do ser humano, né? Então, assim, em cada época mesmo, a questão da comemoração, da diversão, é um pouco diferente, mas sempre essa união, né, acaba gerando uma grande festa, né? Acho que é isso. Mais alguém? Eu não me tinha pedido lá? Aqui. Não, me lá depois aqui. Oi, sou Naomi Kanashiro Takara, do Michio Fusato, casada, solteira e Kutsugi Mefucha. Na verdade, assim, eu queria que as mulheres, até hoje, os outros, comentassem para essa criançada hoje qual que era o lazer, o luxo de estudar. Porque as mulheres que eu vejo, assim, pela minha mãe, ela estudou até a 8ª série, porque eu digo assim, sabe já escrever, agora já sabe escrever, então vai costurar. Vai aprender a costurar, nem cozinhar. Minha mãe, quando casou, minha mãe casou com 18 anos. Ela nem cozinhar, sabia cozinhar gohan. Era todo dia. Para mim, gohan branquinho, assim, nossa, isso aí é bonito. Come assim, porque de casa era tudo pretinho, sabe? Gohan queimadinho ali. Aí, e Odi falava assim, até para minha mãe, falava assim, e ela é a única mulher de 7 irmãos. E então Odi falava assim, não, você tem que aprender a ler e escrever. Mas escrever o nome, tá bom, não precisa nem aprender a ler direito. Vai costurar. Então, eu queria que as mães, as mulheres, mostrassem assim, qual que é o luxo de todo esse trabalho que eles vieram para dar estudo para vocês e valorizar, sabe, tipo, a educação que vocês têm. Alguém quer responder aqui das senhoras? Alguém quer... Na minha época também, realmente, as mulheres, né, estudavam até a 8ª série, eu também parei na 8ª série,
Porque falava, não, mulher, né, tem que aprender a ler e escrever e, no máximo, aprender corte e costura, culinária, porque ia casar para ter a família. E os homens, não, eles tinham prioridade para estudar, tal, para eles darem melhores condições para a família quando casasse, né? Então, eu queria muito ter continuado, mas faltava condições financeiras também. Se o financeiro fosse bom, eu acho que eu teria ido estudar. Então, hoje, né, que todos estamos bem, valorize, estude, faça o que quer, tá? Que eu tenho muito, assim, arrependimento. E eu tinha uns sonhos, assim, eu queria servir o exército, principalmente a aviação, né? Eu adorava, assim, arquitetura, essas coisas, mas não deu. Eu corri atrás, na época, em 70 e pouco, 80, SOS Computadores. Caríssimo o curso, muito caro. Eu gostava de desenho, aí eu corri lá para Escola Pan-Americana de Artes, porque tinha caríssimo, também não tinha como, né? E como eu gostava de desenhar, cheguei aí lá na Barão de Limeira, no jornal Folha de São Paulo, para conversar com Maurício de Souza, que eu queria fazer parte da equipe dele, que na época tinha a Folhinha de São Paulo, o Horácio, eu adorava o desenho dele. Só que eu não sabia que tinha que marcar entrevista, marcar, né? E eu fui lá assim, hoje eu vou na cidade para fazer tal coisa, vou aproveitar, vou lá. Eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos, né? Não, mas tem que marcar a hora para não sei o quê, tem um horário de visita, patati, patá, voltei, assim, decepcionada, né? E aí, tinha que trabalhar, tinha que, né, costura, tal. Então, isso aí ficou uma coisa que eu acho que hoje, mesmo eu querendo estudar, já meu HD é muito antigo, não né? Então, eu quero que vocês valorizem a sua juventude. Estude tudo que vocês quiserem. Faça, estuda, porque, né, vocês têm agora condições que a gente não tinha na época de 70, 80. Valorize o trabalho de seus pais, né? Eu perdi meu pai com 8 anos, meu irmão teve que assumir a família com 16 anos, nas costas, nós 4, minha mãe, meu irmão, né, o mais velho ficou doente, eu acho que é um dos primeiros, o Tinanchu, o Urucunchu, transplantado de rim, os dois estão bem, graças a Deus, mas naquela época foi muito difícil, né? Então, assim, e também uma parte lá que ele perguntou sobre a espiritualidade, o bom, valorize a espiritualidade de Okinawa, porque ele é forte, né? E eu acho que isso ajuda bastante. Agradecer os antepassados, Obon, Rigan, Shimi, é muito importante para nós. Isso dá força, identidade de Utinanchu, principalmente Urucunchu. A gente tem uma espiritualidade muito forte. Valorizar, agradecer. Reza lá no Butudan Rinokan, obrigado pela gente estar aqui no Brasil e ter conseguido progredir, evoluir, tá? Então, é isso aí, eu, né, tenho essa frustração, mas eu estou feliz pelos meus filhos, que a gente está tendo condições de eles estudarem o que quer. Minha filha já está na 3ª faculdade, não é esse vai, né? Agora parece que emplacou. Então, eu estou dando liberdade para escolher e estudar o que gosta, o que quer. Então, valorize o esforço dos teus pais, avós, que vieram aqui, lutaram. Vocês viram que não foi fácil, mas vencemos. Agradecer Nossa Senhora por acolher aqui no Brasil e permitir a gente continuar com a nossa identidade de Orocu, tá? Então, é isso aí, gente. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Mais alguém ouviu, Alex, levantar a mão? A minha dúvida é uma curiosidade que eu tenho.
Eu sempre ouvi meu bar falando que veio de navio. E a minha dúvida, eu nunca perguntei até, surgiu agora. O que fazia no navio? Ficava 60 dias lá. Qual que era a rotina? Tinha TV? Tinha um docai. Quando descia na outros países, a gente via a cidade, tipo Panamá, tipo Argentina, tudo. Mas era terra muito boa. Mas Brasil foi no meio do mato, na roça primeiro, estava meio difícil, mas a vida de navio, 55, 60 dias, muito bom. Tinha comida à vontade, cinema, um docai, tinha o bom, tinha bom dentro do navio. Jogava bola, jogava yakiu, tinha tudo. Melhor que o melhor que Era o MS Tour dos anos 70. É que assim, vamos contextualizar, né? Okinawa era um miserê, não tinha nada, né? Então, assim, acho que o fato de ter viajado, inclusive escuto muitas histórias que era uma alegria, o pessoal tinha um sonho, então estava em busca do sonho. Então, tudo que acontecia naquele período, por mais difícil que podia ser, era uma novidade, né? E eu queria passar um pouquinho a palavra para o Toshio Saito Schmitz, porque ele mencionou que ele veio para cá ainda quando estava sob domínio dos Estados Unidos. Estados Unidos dominou Okinawa e antes de virar dólar, a moeda oficial, era o bien. E o passaporte que eles vieram era dos Estados Unidos. E tinha algumas diferenças nessas passagens aí. Eu queria que ele comentasse um pouco. Antes de passar o microfone para ele, eu queria que alguém perguntasse como é que eram os quartos do navio, tá? Você pode responder, por favor. Se alguém quiser saber, né? Quarto do boa tarde, todo mundo. Era igual do Titanic, Meu nome assim, é aqueles... Keiko Teruya, Yago Seiji Mimenundunchi. Nós viemos do Okinawa 1959, 61, chegamos 62 em fevereiro. Saímos de lá em dezembro de 61, fevereiro de 62. Pergunta o que era mesmo? O quarto. Quarto era o beliche de ferro. E só separava com o pano de cortina. Assim. Quantas cortina, pessoas né? que tinha? Em casa acho que era 11. Meu Robá, Odi, meu tio, Yoshine-san, Deiko, meu irmão, Yoneko, eu e Mariko. São 11 pessoas. Então, o quarto era dividido com aquela cortina, né? Agora, refeição, era sobremesa, era todo dia caqui, aquele caqui mole. Todo dia. Tem gente que bom tempo não conseguia comer caqui. Agora, refeição era muito bom. Era carê, né? Era outros pratos de peixe, mas o que era muito bom, que era gostoso, era carê. Agora, diversão, durante 2 meses, tinha no Dojiman, tinha um dokai, tinha... O que era? Tinha mais? Bom Odori. Era muito divertido. Apresentação de teatro. Eu não sabia cantar o Tinamun, de tanto o de Sandachi, né? Insistir eu cantar o Tina música. Aí que eu comecei a cantar o Tina música. Ela cantou Himeyuri Butai. Isso aqui, né? Foi Odi-san, acho que era Higano Odi-san. Tocava shamisen e mandava eu cantar. Essa aí eu participei no Nodo de Mãe e ganhei classificação também. E aí eu comecei... e todo mundo começou a chorar ao ouvir essa música. Himeyuri no To. Era música de guerra, né? Não, peraí. Aí, onde aquelas moças, né, faleceram, né? Tal, tipo suicídio. E tanto durante a viagem, a gente era criança, não sentia assim, aquela tristeza. A gente era criança, era tudo bagunça, todo dia era uma festa, tá? E eu também agradeço muito, né, ter vindo aqui no Brasil, porque se tivesse Okinawa, a gente não estava tão bem.
Graças a Deus aqui todo mundo, né, tá bem, tá? E outra coisa, não sei quem que falou que todo mundo se tomava banho. Na nossa época, bom, antes não vou contar porque minha irmã já contou, né? Quando a gente chegou aqui em São Paulo, meu pai, para economizar energia, mandava tomar banho de dia, porque de dia tinha o sol, colocava a bacia, né? Esquentava no sol, com aquela água a gente tomava banho. E isso a gente tomava banho todo dia. Muito obrigada. Vamos passar a palavra aqui. Não sei se todo mundo veio na mesma classe executiva do MS, mas aqui tem uma outra experiência, né, Toshimi-san? Bom, é que os imigrantes, não é todo mundo que vê o mesmo navio. Então, tem navio de cada marca. Aí tem gente que viajou de outra marca, reclamou de comida, tem os que não, foi bom. Sabe? Quarto, já sabe, não é um navio de cruzeiro assim, é cargueiro. Então, tem um espaço, maioria, é um depósito assim. Tem um buraco que lá o guincho levanta a carga, aí lado está feito um beliche, sei lá, 50 beliches assim, e família assim, independente, tem uma cortininha que separa. Não sei, eu era criança então, casal novo, não sei como se virava, não sei. Né? Mas não é um quarto independente, cada família ou cada casal. Não, é um beliche separadinho com cortininha lá e... É a vida, só que... Né, naquela época, Okinawa também era tão precário, então a comida era boa, né? Então a vida. Agora, Terio perguntou sobre... no Okinawa, após guerra, como ser base americano, já não era passaporte japonês. Tinha um carimbo, um emblema do embaixada americana. Então, esse passaporte ia, a gente passando pela África, se depende do país, tinha muita discriminação, japonês, chinês, assim lá. Só que quando mostrava esse passaporte, tinha lugar que respeitava, porque é americano. Então, após guerra, Okinawa virou, começou a não fazer parte do Japão. Por isso que até moeda, antes da guerra, era a mesma coisa do Japão, yen. Após guerra, primeiro mudou para bi-yen. Depois, em 1957, era dólar, mudou para dólar. Aí só voltou yen em 1970, quando Okinawa voltou para o Japão, que é atual hoje. Né? Então, é uma que realmente naquela época, por isso que se o pessoal do Nihon, na Haiti, considera Okinawa não é Nihonjin, tem um pouco de razão, por causa daquela época. Só que para o Chinanchu, não, a gente é japonês, né? Por que esse cara discrimina Okinawa? Não pensa que lutaram guerra junto lá, né? Mas tem esse motivo. Obrigado. Só para contextualizar, né, gente? Nesse período que ficou sob domínio americano, Okinawa, para você ir de Okinawa para o Japão, você precisa de visto. Não era considerado o mesmo país, estava sob domínio americano. Então, muita gente que vivenciou esse período sofreu muita crise de identidade. Não é japonês, porque está sob domínio americano. Não é americano, porque tem sangue japonês. Né? Então, vejam só que loucura, né? O que a guerra não faz. Nossa época, na escola, nunca vimos a bandeira japonesa em Okinawa, naquela época. Nunca cantamos hino Kimigao, porque os pais se ensinaram. Só que na escola, nunca a gente viu a bandeira do Japão, naquela época. Pois não, Yukari? Eu vou aproveitar. Boa tarde, meu nome é Yukari Uehara Nishimichi-nui, também Medima, vindo Medima. E falando sobre discriminação, acho que talvez seja
uma dúvida de vocês, algo que vocês também façam, né? Agora vendo esse livro, estava eu, a Sayuri, o Hitoshi, a gente estava vendo o livro, fomos lá no Multiudima para ver, né? Mostrar para as crianças e tudo mais. E aí uma coisa que o Hitoshi até me questionou, por quê? No livro, se vocês procurarem, né, meu nome, Yukari Uehara, vocês não vão encontrar, porque aqui a gente está registrada como, eu estou registrada como Shelly Uehara, né, como tem o Pablo, né, Shelly também não é um nome que eu amo de paixão, mas existe essa crise de identidade minha, porque eu me vejo como Yukari e não me vejo como Shelly. E as minhas irmãs, acho que por questão de discriminação, meu Odi, né, Chemiko pode até me corrigir ou acrescentar, meu Odi e meu Bá falaram, então vamos colocar um nome brasileiro, um nome americano, para que quando as crianças forem para a escola, eles não sejam discriminados com um nome japonês. Então, Shirley, Sayuri colocou, você pode falar, né? Ela, então, tem a Shirley, tem a Sheila, a Susan, a Shelly, e assim, todos os meus primos. O SH acho que veio também por causa do meu Odi Shinyu, meu pai Shinsei, o tio é Shin, Kishinhei, então acho que ficou tudo no SH. E aí foram arranjando os nomes americanos, né? Shelly, um nome bem comum. Né? E a Sayuri, ela fez, a tia Sayuri, ela passou por ela até entrou com um processo para inserir o nome Sayuri no nome dela. Ah, Sayuri, você não é Sayuri? Agora ela é. Mesmo? Ela é Sayuri. Eu que não sou Yukari. Ah, entendi. Ah, que legal. É nome de guerra. Viu, pessoal? O papo tá bom, mas a gente também tem que dosar aqui, né? E agora gostaria de ir para o último bloco, que seria o futuro. O futuro. Qual que é a ideia que vocês, jovens, enxergam? Será que a associação Azorokutabaru vai permanecer? Faz sentido para vocês levar adiante? Como vocês vê dificuldades, ideias para a gente seguir em frente, né? Qual a visão que vocês têm para o futuro? Então, gostaria de começar esse bate-papo, Hitoshi, se você tiver mais algum complemento aí, para a gente deixar registrado esse momento. Daqui 10, 15, 20 anos vocês vão ler esse livro. E, como disse anteriormente a Kyo-san, há 25 anos, 27 anos atrás, foi feito esse mesmo bate-papo. E muitas coisas que foram ditas naquela época se concretizaram, outras não, evoluíram de outra forma. Então, será uma oportunidade para a gente registrar o pensamento de vocês agora. Como vocês enxergam a associação, o que vocês imaginam, né, do futuro. Alguém quer começar? E olha, nesse contexto, vocês podem fazer qualquer tipo de observação. Pode criticar, podem dar ideias, o que vocês concordam, o que não concordam, tá? Sem filtro, gente, tá bom? Porque é interessante a gente registrar o pensamento, tá bom? Acho que eu tenho uma dúvida que seria importante para perguntar. Por exemplo, o que seria importante levar para gerações futuras? A cultura de Okinawa em si é muito rica, né? Ainda mais complementando o Orokutabaru, acho que tem muita coisa bem peculiar só nossa da cultura, né? Mas o que seria importante, o mais essencial para trazer para o futuro, né? Porque hoje em dia tem muita coisa que é feita de um jeito, aí fala, como que a sua família faz? Minha Obá faz assim. Aí vai para outra família, não, minha Obá faz assim. Minha Obá acredita nisso, minha Obá acredita naquilo. Mas tem alguma coisa que tem que ter em comum para ser de Oroku, para ser de Okinawa, né? E aí é isso que eu queria saber. O que é importante a gente continuar levando para o futuro? Eu acho que é muita coisa que a gente poderia pegar e achar um comum para ser mais fácil, mais prático, para continuar cultivando, né? Posso dar um complemento? Esqueci de falar. Meu nome é Valtteri Yogi, eu sou Sansei, eu sou do Agari Mirigagawa, sou da terceira geração.
Quanto do que você comentou, em Okinawa também tem são vários caminhos de conservar a cultura. O Oroku tem um jeito, o pessoal do norte tem outro. Então, eu acho que é difícil falar o que é certo e o que é errado. Eu acho que hoje, com as pessoas conversando, vendo o que é melhor para cada família, acho que cada família vai ter um caminho a seguir. Então, não existe um certo ou errado de cultivar a cultura, porque a cultura de Okinawa, como falaram aqui, lá tem 6 dialetos diferentes de Okinawa. Tem gente que dentro de Okinawa não consegue se comunicar um com o outro. Então, assim, para ter uma única identidade é mais difícil. Mas se vocês conseguirem achar um caminho que vocês acham para a sua família, eu acho que seria o mais interessante. Certo, mas, por exemplo, não teria algo que todo Urucum de Tabarume, algo que é realmente importante para levar para um futuro, assim, que todas as famílias, independente da diferença, fazem? Que é algo que realmente é importante levar? Bom, gente, eu acho que é bem pertinente essa pergunta do Tiago. Futuro, né? Acho que tudo na vida a gente precisa ter um propósito, né? Para que propósito que a gente acredite, para a gente seguir com toda confiança, com toda energia, né? E como assim foi colocado já por outros também, essa questão da união, dessa ajuda mútua, que é um dos valores de Okinawa, isso também tem no Oroku, né? Então, assim, o fundamento básico, eu acho que são esses valores. Porque independente da época, da tecnologia, da evolução, os valores não mudam, tá? Então, tanto é que assim, mesmo lá atrás, eu falo assim, eu fui abençoado porque desde novo eu fui inserido no meio, né? Porque perdi meu pai cedo. Então, no início eu era obrigado a ir nos compromissos, né? Porque não tinha pai. Então, eu ou ia com a minha mãe, ou eu ia de boy, né? Participava nos eventos. Então, em cima disso, eu vivi muito desde muito novo, no meio, né, da nossa comunidade. Então, eu acabei, assim, de repente, mesmo o pessoal da minha idade, assimilando tudo isso aí, né, percebendo. E essa união, essa ajuda mútua, fez toda a diferença, né? Então, isso é um grande tesouro, né? Então, essa união, essa irmandade, né? Por que surgiu isso aí? Porque, assim, se for ver, todo mundo tem uma ligação, né? Imagina lá atrás como foi colocado Oroku. Oroku era um pequeno bairro, né? Então, todo mundo tem alguma ligação de parentesco, né? Então, isso é uma grande família. Por isso que essa união é tão forte. E isso fez com que todo mundo se desenvolvesse. Essa união é tão forte que não é só questão de família, é negócio, é sociedade. Tem muitos que comentam, por exemplo, Tério participa de diversas entidades. E muitas vezes a gente fala assim, poxa, festa de Oroku Tabara é fácil. A gente fala, ó, gente, vamos fazer isso. Todo mundo se une e faz acontecer, né? Então, isso é uma coisa assim que, de repente, a gente, os mais velhos, vê de uma forma tão natural que muitas vezes não dá valor. Só que, assim, é muito significativo isso aí. Dentro da família, né? Começa na família. Tem que ter muita união. Tem que ter muita... A nossa família sobreviveu por tudo que passou pela união, pela perda do pai, a família teve que se unir. E com isso, né, a gente conseguiu superar. Então,
a comunidade também, as pessoas. Quanto mais network, né, essa troca de informações tem, todo mundo ganha. Porque cada um tem uma experiência, cada um tem uma vivência para compartilhar com o outro, né? Então, isso, né, garotada, que vocês, de alguma forma,